Vamos aqui então com o Bruno Salles para sabermos se esse caso aumenta ainda mais a tensão nessa relação entre Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. E, ao haver um desfecho, qual seria o possível desfecho, Bruno Salles? Desfecho foi esse do Boris Casoy. Foi um desfecho maravilhoso. E ele fala isso, geralmente no fim ele sorri e devolve para mim e eu recebo... Às vezes, sem saber para onde olhar, mas maravilhoso, Boris Casoy. Maravilhoso, maravilhoso. Elisa, bom, mais um tema que eu adoro aqui, tema direito penal, processo penal, e eu acho que a gente precisa começar falando sobre esse tal desse princípio acusatório, que veja só, é uma coisa que nós, advogados criminalistas e principalmente os processualistas, defendem isso há muito tempo. O que é o princípio acusatório? O princípio acusatório significa que no processo penal o juiz deve ser inerte e ele não pode acusar, só quem acusa deve ser o órgão acusador, que é o Ministério Público. E isso a gente vê em vários momentos no Brasil, a gente defendendo o princípio acusatório e ele sendo desrespeitado, porque ele é um princípio, né? Ele está na origem do processo penal, mas durante muito tempo a gente não tinha ali um arcabouço normativo que dizia que você tinha que ter o princípio acusatório. O que é o princípio acusatório? É o juiz não ir atrás de provas contra determinado acusado. Só o Ministério Público pode fazer isso, né? Então, na Lava Jato, a gente via muitas alegações de violação do princípio acusatório, até quando o juiz indica para o Ministério Público algumas testemunhas, algo que a gente veio a saber depois. Quando o juiz ele sai daquela posição de uma parte imparcial e começa a ser um interrogador, começa a tentar produzir provas para um determinado lado. Isso viola o princípio acusatório também. E aí, recentemente, a gente vê o Ministério Público começar a defender esse princípio acusatório de maneira mais veemente. Eu lembro que a primeira decisão, a primeira cota do Ministério Público, as manifestações deles a gente chama de cota em direito, que me chamou bastante atenção foi da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, quando ela, em relação àquele malfadado inquérito das fake news, pede o arquivamento desse inquérito com base no princípio acusatório e ele acaba não sendo arquivado, uma decisão que é ratificada por todo o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, dizendo que não, que aquele inquérito não violava o princípio acusatório, que ele podia continuar aí tendo os seus efeitos. Mas qual a questão aqui? Como eu falei também, acho que no primeiro bloco, o direito está acostumado com as questões normais, com as questões cotidianas. Questões excepcionais precisam de uma avaliação jurisprudencial, precisam de uma resposta mais personalizada. O que aconteceria no mundo real, em qualquer instância ordinária, Brasil afora? Se um juiz não concorda com o arquivamento, ele diz, olha, aqui você não deve arquivar esse processo. O que ele faz? Ele manda isso para uma instância recursal. É isso que diz o artigo 28 do Código de Processo Penal. Uma instância recursal do Ministério Público, né? Que pode ser a Procuradoria de Justiça, as câmaras de revisão do MPF, enfim, vários órgãos que podem aí fazer essa revisão de acordo com a sua lei orgânica, a lei orgânica do Ministério Público, da unidade do Ministério Público que a gente esteja falando. Qual o problema quando isso chega na PGR? Não tem instância recursal. A PGR já é a maior instância recursal, já é o ápice da carreira, o ápice da estrutura do Ministério Público Federal. Então você não tem para quem recorrer. E se o Ministério Público Federal na PGR cometer alguma ilegalidade, o que se faz? A gente não tem uma resposta concreta para isso, né? O que a gente tem aqui o que a gente pode avaliar aqui são quais as hipóteses de arquivamento do inquérito policial ou de uma investigação em geral. E aqui eu vou trazer 3 grandes hipóteses, pode ser mais, tá? Mas 3 grandes hipóteses. Bom, a primeira é quando o Ministério Público ele vê a investigação e fala, olha, eu não vejo aqui prova suficiente da existência de um crime ou da autoria desse crime, tá? Pode até ter prova da existência, mas ele não achou quem é a pessoa, não sei quem cometeu esse crime, ele vai ter que pedir o arquivamento. Uma outra hipótese é quando tem a prova de que o fato não ocorreu.
tá? A gente investigou tudo e falou, olha, de fato não existiu esse fato, o fato na realidade, tá? A gente não está falando aqui de crime, está falando de fato, são coisas diferentes. Então, por exemplo, Elizavec não esteve lá naquele dia, eu tenho certeza disso, tá? A terceira hipótese é a hipótese da atipicidade, ok? Aqui é uma hipótese jurídica. Fala, olha, essa pessoa esteve lá naquele dia, sim, é verdade, é essa pessoa, os fatos estão comprovados. Porém, não tem qualquer refração no direito penal. Isso é atípico, isso não é crime, ok? Então, vamos lá. Nas primeiras duas hipóteses, a gente está falando de prova, né, se algo ocorreu no mundo real ou não. Na terceira hipótese, a gente está falando de avaliação jurídica, de tipicidade, se aquilo representa um crime ou não. E, ao fim e ao cabo, o grande juiz da tipicidade é o Poder Judiciário. Claro que o Ministério Público também faz esse juízo, o advogado também faz esse juízo. É por isso que Carnelutti dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. Mas quem vai decidir se algo é crime ou não é o juiz. E no caso aqui seria o Supremo Tribunal Federal. Então o que a ministra Rosa Weber traz numa instigante e bastante reflexiva decisão? Ela traz uma posição de que, olha, sobre a questão probatória, realmente o STF não pode ingerir aí nos rumos da PGR, mas do ponto de vista jurídico, aqui, para quem cabe a última palavra é o STF. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma reunião do parlamentar, do Luiz Miranda, ainda deputado federal, que vai até o Bolsonaro, diz ao Bolsonaro que tem suspeitas de pagamento de propina no caso da Covaxin. O Bolsonaro recebe ele, fala com ele, diz que vai tomar providências e não toma. Então a PGR, nesse caso, ela não nega esses fatos. Ela fala, olha, isso existiu, não estou negando que isso existiu, tá? O que eu estou discutindo aqui, que a Procuradoria da República diz, a Procuradoria-Geral da República diz isso não é crime. Isso não representa o crime de prevaricação, porque o presidente não teria uma obrigação de reportar isso, não teria uma obrigação legal específica para perseguir esse crime, para tentar evitar esse crime, para desencadear uma investigação. E é aí onde a ministra Rosa Weber diz, olha, não, a gente não pode entrar aqui e dar uma decisão bastante profunda e bastante reflexiva. Mas realmente vai caber ao plenário do Supremo Tribunal Federal decidir esse ponto que realmente ainda não tem uma resposta clara no direito processual penal. Elisa. Complexo tema, hein? Tivemos aqui uma baita explicação de Bruno Salles. Bruno, obrigada, viu?